Oi, gente, tudo bem? Professora Maiara de Matemática. Vamos para a nossa segunda aula sobre conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto numérico que nós trabalhamos é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto é o conjunto dos números que nós utilizamos para contar. Então, quando a gente faz contagem, nós utilizamos os números naturais. E quem são esses números? Qual é esse conjunto? Nós podemos representá-lo utilizando a letrinha N dupla. E ele tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, elemento N e assim por diante. Então, perceba que esse conjunto, ele é um conjunto infinito, certo? Então, vou escrever aqui, conjunto infinito. Esse N, que está representado aqui, ele é utilizado para indicar um elemento genérico desse conjunto. O que é um elemento genérico? Um elemento qualquer. Então, qualquer elemento desse conjunto dos números naturais, a gente utiliza a letrinha N para representar. Esse conjunto é uma sequência, né? Então, a gente tem uma regrinha. O próximo termo nesse conjunto, basta a gente somar uma unidade que a gente obtém um próximo número. Então, ele é um conjunto que a gente consegue contar os elementos de um em um, tá certo? Então, esse conjunto dos números naturais, conjunto da contagem. Quando a gente fala de números, a gente pode falar sobre os números que são utilizados para representar quantidades, que são os números cardinais, e os números que representam uma posição ou uma ordem, que são os números ordinais. Quando eu falo, por exemplo, de 1896 a 2012, o Brasil conquistou 23 medalhas de ouro em Olimpíadas. Esse número 23, ele está sendo utilizado com o intuito de representar uma quantidade. Então, esse 23 aqui, ele é um número cardinal. Quando a gente fala nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, o nadador brasileiro Thiago Pereira terminou a prova final dos 200 metros medley em 7º lugar. 7º lugar. Esse 7º está indicando a posição. Então, quando eu tenho um número que indica a posição, ele é um número ordinal. A gente reconhece os números ordinais através da representação, da utilização das letrinhas O e A. O quando é masculino, A quando é feminino, certo? Agora vamos falar das operações que estão definidas nesse conjunto dos números naturais. Há duas operações definidas nesse conjunto, a operação de adição e a operação de multiplicação. Por que apenas essas duas operações? Vamos entender. Quando eu pego dois números quaisquer, para todos dois números naturais. Quando eu somar esses dois números, a soma pertence ao conjunto dos números naturais. Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. 2 é um número natural, 3 é um número natural e 5 pertence ao conjunto dos números naturais. Se eu trocar a ordem, 3 mais 2 dá 5, que também pertence ao conjunto dos números naturais. Então, a gente pode dizer que a adição, ela é fechada no conjunto dos números naturais. O mesmo acontece com a multiplicação. Se eu pegar dois números naturais e multiplicar, o produto deles é um número natural. Vou pegar o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6, que é um número natural. Ao efetuar 3 vezes 2, eu também obtenho 6, que é um número natural. Então, quando eu troco a ordem, a gente percebe que não muda o resultado e essas operações, elas são fechadas no conjunto dos números naturais. Quero que vocês observem que dentro do conjunto dos números naturais, a gente não tem a subtração ou a divisão. Por quê? Quando eu faço 5 menos 3, dá 2. 2 pertence ao conjunto dos números naturais. Porém, 3 menos 5 é igual a menos 2. E menos 2 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, a operação de subtração, ela não é fechada no conjunto dos números naturais.
quando a gente fala da divisão, é a mesma coisa. Se eu faço 8 dividido por 2, eu obtenho 4. Só que se eu faço 2 dividido por 8, eu obtenho 1/4, que não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, a operação de divisão também não é fechada no conjunto dos números naturais. E quando a gente fala de números, a gente não tem só números naturais, a gente não faz só esse tipo de contagem. Ao falar, por exemplo, de saldo bancário, a gente precisa utilizar números que são negativos. E aí a gente fala do outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. O que é o conjunto dos números inteiros? Ele é representado pela letra Z e ele tem os inteiros negativos e o conjunto dos números naturais. Então, também é um conjunto infinito. Vou colocar aqui alguns elementos desse conjunto. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui? O conjunto dos números inteiros, ele tem aqui, ó, o conjunto dos números naturais junto com os inteiros negativos. Então, eu posso concluir que, como todos os números naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros, a gente tem que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros e a gente também pode representar através de diagrama. Certo? Então, todo número natural também é um número inteiro. O contrário não é verdadeiro. Se eu pegar o -4, por exemplo, ele é inteiro, mas não é natural. E aí, observando esse conjunto, nós podemos obter subconjuntos importantes desse conjunto. Vamos ver a seguir. Primeiro conjunto, conjunto dos números inteiros não nulos. Quando eu falo não nulo, eu estou falando de qualquer número que não seja zero. A gente representa com Z e um asterisco. Esse asterisco aqui é o símbolo que a gente usa em um conjunto numérico para indicar que não há o zero ali, não tem a presença do zero. Quem é o conjunto dos inteiros não nulos? Então, é o conjunto que tem o -3, o -2, o -1, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. A gente pode representar também como o conjunto dos números inteiros menos o conjunto com o elemento zero, tá certo? Então, sempre que você vir um asterisco, isso indica que aquele conjunto é sem o zero. Conjunto dos números inteiros não negativos. Quando eu digo não negativo, eu estou falando de números positivos, mas também o zero, porque o zero ele não é negativo e também não é positivo. Então, conjunto dos inteiros não negativos, a gente representa com Z e um maisinho aqui embaixo. Quando você vir esse maisinho aqui em um conjunto, você vai saber que se trata do conjunto daqueles números não negativos. Então, do zero e dos positivos. Aqui a gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, ou seja, o conjunto dos inteiros não negativos é o mesmo conjunto dos números naturais. Conjunto dos números inteiros positivos. Quando eu falo positivo, eu estou falando de todos os números que são só positivos e não o zero. Então, a gente representa assim, ó. Eu pego o maisinho dos positivos e coloco um asterisco para tirar o zero. Então, isso aqui, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, ok? Quarto conjunto, conjunto dos números inteiros não positivos. Não positivo, então eu estou falando dos negativos junto com o zero. Vou colocar aqui, conjunto Z, menos. Sempre que você vir esse sinalzinho de menos, trata-se dos negativos, mas também do zero, porque eu não coloquei o asterisco. Então, aqui eu tenho. Então, esse conjunto tem 0, -1, -2, -3 e assim por diante. Conjunto dos números inteiros negativos. Se eu falo negativo, eu não estou falando do zero. Então, eu vou colocar o Z, o menos e o asterisco aqui, certo? Então, quando você vir esse asterisco, você vai saber que se trata... Vou apagar aqui. Vamos saber que se trata do conjunto dos números negativos, tá? O conjunto
dos números negativos. Nesse caso, o conjunto de números inteiros negativos. Então, é o mesmo conjunto 4 sem o zero. Ok? Então, daqui eu vou falar desses subconjuntos dos números inteiros, mas esses símbolos eles valem também para os próximos conjuntos que a gente vai falar. Então, nós podemos fazer subconjuntos dos números racionais, dos números reais, utilizando essa mesma notação. O próximo conjunto numérico que nós vamos trabalhar é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números naturais, aqueles que são representados por um decimal exato, por uma dízima periódica e também por uma fração. Então, números que eu consigo escrever na forma fracionária. Conjunto, vou representá-lo, letra Q. Conjunto das frações, a gente pode escrever P sobre Q, onde P e Q pertencem ao conjunto dos inteiros e o Q é diferente de zero, tá? Então, aqui a gente tem todos os números que são escritos na forma de fração. São números racionais. Todo número que eu conseguir escrever dessa forma, como um quociente, como uma divisão de dois números inteiros, ele é um número racional. Por exemplo, quando eu falo do número 5, eu consigo escrever o número 5 como 10 meios. Consigo escrevê-lo como 15 terços. Então, o número 5, que é um número natural, ele também é um número racional. O número menos 3, ele tem, posso escrevê-lo, né, como 15 quintos, eu posso escrevê-lo como 6 meios negativos. E aí, se eu consigo escrevê-lo como quociente de dois números inteiros, ele é um número racional. O número 3 quartos é o quociente, é a divisão dos números 3 e 4, então ele é um número racional. O número 0,25, 25 centésimos, também é um número racional, porque eu consigo escrevê-lo como 25 centésimos. E também as dízimas periódicas. Também são números racionais. Agora a gente vai ver representação então desses números racionais, que são aqueles que a gente consegue representar na forma fracionária. Como que eu faço para representar então, quando eu tenho uma fração e eu quero representá-la de uma outra forma? Ou, se eu tiver um número decimal, representá-lo na forma de uma fração. Então, vamos ver a seguir. Todo número racional, se eu pegar um número racional, P sobre Q, onde o P não é múltiplo de Q. Por quê? Se eu pegar o P múltiplo de Q, esse quociente vai ser exato, essa divisão vai ser exata. Por exemplo, se o P for 6 e o Q for 2, 6 sobre 2 é a mesma coisa que 3 inteiros. Então, eu quero pegar um número racional que não é um número natural, nem um número inteiro, tá? Para eu poder escrever essa fração de uma outra forma, basta eu dividir o numerador pelo denominador. Então, por exemplo, 3 quartos. Para eu escrever 3 quartos numa outra forma, basta eu dividir 3 por 4. Quando eu efetuo essa divisão de 3 por 4, eu vou obter um decimal exato. Mas há situações em que a gente divide esses dois números inteiros e o resultado não é exato. Eu não consigo obter resto igual a zero na divisão. A divisão continua, a divisão infinita, mas eu tenho um quociente que tem um período, que tem algarismos que se repetem. Esses decimais são conhecidos como decimais periódicos ou muito mais como dízimas periódicas. Então, quando eu divido um número racional, quando eu divido o numerador pelo denominador, eu tenho duas opções, ou é um decimal exato ou é uma dízima periódica. Vamos ver alguns exemplos de como que a gente faz para representar então esses números. 35 quartos. Se eu fizer 35 dividido por 4, vai dar 8,75. O número 8,75, ele tem uma quantidade finita de casas decimais. Então, acaba aqui o número. Acabou 75. O resto da divisão é zero. Esse número, então, é um decimal exato.
Letra B. Eu tenho 7/2. 7 dividido por 2, 3,5. Quando eu efetuo essa divisão, eu obtenho o resto igual a zero. Então, 3,5 é um decimal exato. Letra C. 13 dividido por 9. Ao efetuar 13 dividido por 9, a gente faz essa divisão, eu obtenho 1 inteiro, e eu vou obter 4, 4, 4, 4. Então, quando a gente efetua a divisão de 13 por 9, o resto da divisão nunca é zero. A gente vai dividindo, 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 o meu resto nunca é zero, e eu tenho uma repetição aqui na parte decimal. Eu tenho infinitas casas decimais que se repetem. Então, essa representação é um decimal periódico ou uma dízima periódica. Essa dízima periódica aqui, ela tem como característica, após a vírgula, eu já tenho o período, eu já tenho aquilo que se repete, que a gente chama de período. Então, essa dízima periódica, ela é classificada como simples. Ok? Perceba que esse algarismo que se repete, o período, a gente pode escrevê-lo assim, ó, com um tracinho em cima. Então, eu não preciso repetir várias vezes o período, basta eu colocar os algarismos que se repetem com um tracinho em cima, que eu já vou estar representando a periodicidade. Letra D. 1/22. Quando a gente divide 1 por 22, fica 0,0454545. Então, aqui eu tenho a repetição dos algarismos 4 e 5. E infinitas vezes repetindo o 4 e o 5. O 4 e o 5 fazem parte do período dessa dízima. Então, eu posso representar dessa forma aqui, ó. 4, 5, com o tracinho em cima. O que eu percebo aqui? Que eu tenho antes, à esquerda aqui do meu período, um algarismo que não faz parte do período. Esse algarismo aqui, que não está repetindo, ele faz parte do anteperíodo. E como eu tenho algarismo entre a vírgula e o período, a gente classifica essa dízima periódica como dízima periódica composta. E se a gente quiser fazer o processo inverso? Se a gente tem um decimal exato, uma dízima periódica, a gente quer representar na forma fracionária. Como que a gente pode fazer? No caso de um decimal exato, você vai usar a seguinte regra. Escreve o número sem a vírgula no numerador. Então, tira a vírgula, 57. No denominador, você vai colocar o 1, seguido de quantos zeros for a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula. Então, se eu tenho um algarismo depois da vírgula, eu coloco um zero no denominador. A fração, então, correspondente a 5 inteiros e 7 décimos é 57 décimos. 0,02, 2 centésimos. Como que eu represento, então? Tira a vírgula, 0,02 é a mesma coisa que 2. Eu tenho duas casas decimais, então fica sobre 100. Essa fração eu consigo simplificar, 1/50, dividindo por 2 em cima e embaixo. Agora, no caso de uma dízima periódica, como que a gente faz? Então, a gente vai escrever da mesma forma, da parte inteira até onde começa a repetir, até o período. Então, 213. Nesse caso, a gente coloca 9 para cada algarismo que repete. Se eu tenho 2 algarismos que repetem, eu vou colocar 99. Só que o 2, ele não faz parte do período, então a gente vai tirar esse 2. Então, você escreve tudo do começo, da parte inteira, até onde começa a repetir, menos aquilo que não repete, que no caso é o 2. E aí, coloca no denominador 9 para cada algarismo que repete. Vai ficar, então, 211 sobre 99. Esse segundo exemplo, eu tenho uma dízima periódica composta, porque eu tenho esse algarismo 3 que não faz parte do período. Como que fica, então? A gente pega da parte inteira até onde repete, 1325. Aí a gente vai tirar aquilo que não se repete. O que não repete? O 13.
No denominador, eu vou colocar um 9 para cada algarismo que repete. Então, eu tenho 2 algarismos que estão repetindo, 99. Mas eu tenho um algarismo que não se repete, um algarismo que faz parte do anteperíodo. Então, você coloca um 0 para cada algarismo que está ali atrapalhando, entre a vírgula e o período. Como eu tenho só um, eu vou colocar um 0. Então, vai ficar 1.312 sobre 990. Essas frações aqui, que geram dízimas periódicas, elas são chamadas de frações geratriz. São frações que geram dízimas periódicas. Como a gente percebeu, o conjunto dos números racionais, ele é formado pelo conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, as frações, os decimais exatos e os decimais periódicos, que são as dízimas periódicas. Então, a gente pode representar esse conjunto assim, ó, utilizando o diagrama. Então, eu tenho o conjunto dos números racionais, dentro eu tenho o conjunto dos números inteiros, e aqui dentro o conjunto dos números naturais. Próximo conjunto que a gente vai ver, o conjunto dos números irracionais. Quais são os números irracionais? Bom, os números irracionais são aqueles que não são racionais. Então, aquelas dízimas que não são periódicas, os decimais não periódicos. Há situações em que a gente tem números que têm infinitas casas decimais, mas eu não tenho um período, então eu não tenho uma repetição. E eu tenho ali, então, um número chamado de irracional. Números bem conhecidos que são números irracionais. O π, que é aproximadamente 3,1415... Opa, coloquei uma vírgula a mais aqui. Então, esse número, o número π, ele tem infinitas casas decimais e ele não tem um período. Se a gente pegar raiz quadrada de 7, a raiz quadrada de 7 também é um número irracional. Quando eu falo de raízes que não são exatas, as raízes no geral, quando eu não consigo encontrar um valor exato, que é a raiz daquele número, então aquele resultado vai ser um número irracional. Quando a gente fala, por exemplo, da raiz de 2, que é 1,41 aproximadamente, aqui eu tenho infinitas casas decimais, esse número aqui não é um decimal exato e também não é uma dízima periódica. Então, a raiz de 2 é uma dízima não periódica, é um número irracional. No caso, raiz quinta de 37. Isso aqui também pertence ao conjunto dos números irracionais. A gente pode representar o conjunto dos números irracionais com esse izinho aqui duplo, mas há uma outra representação também. Há autor que representa dessa forma aqui, ó. Então, conjunto dos números racionais, com uma linha, ou também conjunto dos números reais, que é o que a gente vai trabalhar a seguir, menos o conjunto dos números racionais. Então, todo número que não for uma dízima periódica, não for um decimal exato, que você não conseguir escrever como uma divisão de dois números inteiros, aquele número vai ser uma dízima não periódica, então um número irracional. E aí, juntando os números irracionais com os números racionais, a gente tem os números reais. O conjunto dos números reais, então, é a junção desses dois conjuntos. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Como a gente sabe que os números naturais, os números inteiros, eles estão contidos dentro do conjunto dos números racionais, então a gente pode representar o conjunto dos números reais dessa forma assim, ó. Coloco aqui conjunto dos números reais e eu tenho conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais. Esses dois juntos formam o conjunto dos números reais. Dentro do conjunto dos números racionais, a gente tem conjunto dos números inteiros e conjunto dos números naturais. Todos os números reais, eles podem ser representados utilizando uma reta numérica, então conhecido como eixo real. Nesse eixo,
Cada número real é associado a um ponto. Cada ponto associado a um único número real. A gente tem o zero, que é a origem, e a gente coloca igualmente espaçados os números inteiros, lembrando que os números inteiros também são números reais, e entre dois números inteiros eu sempre vou ter infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Então, por exemplo, entre o 1 e o 2, eu tenho o número racional, que também é real, o número 3 meios, que é 1,5. Eu tenho aqui, bem próximo do menos 2, eu tenho aqui o menos raiz de 3, que é um número irracional. Eu consigo colocar aqui, após o 3, aproximadamente aqui, o π, que é 3,141592, ele tem infinitas casas decimais. Então, sob esse eixo aqui, eu consigo associar um ponto ou um tracinho para cada um dos números reais. E eu tenho todos os números reais aqui, toda essa reta, cada um dos pontos que compõem essa reta está associado a um número real. O sentido de crescimento é para a direita, então quanto mais à direita o número está, maior é esse número. Então, em cima dessa reta existem todos os números reais, os números reais preenchem toda essa reta. Quando a gente fala dessa representação, essa representação aqui é uma representação geométrica dos números reais. Se a gente pegar esses números reais, nós podemos formar subconjuntos. Então, pegar intervalinhos ali da reta real. Se a gente pegar o conjunto dos números pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que esses números estão entre A e B. Então, estão entre dois números reais dados e assim também podendo ser iguais a esses números. Como que eu posso representar esse intervalo? Então, esse subconjunto a gente pode representar assim, ó. Na notação de intervalo, colchete fechado, para indicar o intervalo de extremos AB. Então, são os números reais que estão entre A e B, incluindo A e incluindo B. A gente pode representar também geometricamente no eixo real, bolinha cheia ou bolinha fechada no A e no B. Então, todos os números reais que estão entre o A e o B pertencem a esse subconjunto, fazem parte desse intervalo. Outro subconjunto aqui, números reais que estão entre A e B, mas que não são iguais nem a A e nem a B. Então, eu posso representar esse intervalo dessa forma aqui. Ou ainda, utilizando parênteses. Tá certo? Quando a gente utiliza esse colchete de costas para o número, quer dizer que aquele número ele não faz parte daquele intervalo. Então, eu quero números que estão entre o A e o B, mas que não são nem iguais a A e nem igual a B. A gente representa utilizando o eixo real com bolinhas abertas. A bolinha aberta, então, indica que aquele número não faz parte do intervalo, ele não pertence àquele intervalo, àquele subconjunto. O subconjunto de extremos AB dos números reais que são maiores ou iguais a A e menores do que B. Então, números que estão entre A e B e que também pode ser igual a A. Como eu estou falando igual a A, o A pertence ao intervalo. Então, eu vou colocar o colchete fechado no A. Como o B não pertence ao intervalo, então a gente coloca o B aberto. A gente pode usar aqui também o parênteses. Representação no eixo real, representação geométrica. Então, eu coloco bolinha fechada para o A, bolinha aberta para o B. Então, todos os números que estão entre A e B, incluindo A, mas não incluindo B. Então, eu chego próximo, muito próximo de B, mas eu não tenho o B fazendo parte do intervalo. Outro subconjunto dos números reais entre o A e o B, sem ser igual a A, mas sendo igual a B. O colchete vai ficar de costas para o A
e vai incluir o B. Então, colchete fechado aqui no B. Ou dessa forma aqui. Eu posso representar geometricamente assim, ó. Bolinha aberta no A, porque o A não faz parte do intervalo. Bolinha fechada no B. Então, todos os números que estão entre A e B, sem incluir o A, incluindo o número B. Nós podemos pegar agora intervalos que são abertos, intervalos que não têm dois extremos. Então, se eu pegar o conjunto dos números que são maiores ou iguais a A. Então, todo número maior ou igual a A. Existem infinitos números maiores ou iguais a A. Então, se eu representar esse conjunto, ele vai do A até mais infinito, ele vai crescendo. Então, são números maiores do que o A. A gente não alcança o infinito, sempre aberto aqui. Como que eu represento no eixo real? Então, aqui eu tenho o número A, bolinha fechada, porque pode ser igual a A, e os números estão aqui, ó, à direita do número A. Então, todo número que está à direita do A pertence a esse intervalo, pertence a esse subconjunto. Nesse segundo caso, a gente tem números que são apenas maiores do que A e não igual. Então, a gente coloca o colchete aberto no A até mais infinito. De A até mais infinito, só que sem incluir o A. Então, é a mesma representação, só que bolinha aberta no conjunto A, no elemento A, desculpa. Quando a gente fala x menor ou igual a A, menor ou igual, então são os números que estão à esquerda do A na representação real, na representação do eixo. A gente coloca assim, ó, vem lá do menos infinito até chegar no A. Então, são todos os números que estão à esquerda do A. Então, eu venho do menos infinito até chegar no A. Números menores do que A. Quando a gente fala de números menores, eu não estou falando igual. Então, eu vou do menos infinito até o A aberto. O A não faz parte desse intervalo. Bolinha aberta no A, à esquerda do A. Quando a gente fala dessas representações geométricas, a gente utiliza muito essas representações quando fala de operações entre conjuntos reais, de números reais, quando a gente fala de resolução de inequações, tanto inequações de primeiro grau, inequações de segundo grau, então vocês vão utilizar muito a aplicação desses conceitos, tá certo? Então vamos aos exemplos aqui. Letra A. Conjunto A dos números reais, tal que os números estão entre menos 2 e 1. Então, eu tenho um intervalo fechado, que vai de menos 2 até 1. No menos 2, eu não tenho sinal de igual. Então, intervalo aberto, no menos 2 aqui, o menos 2 não faz parte, e fechado no 1. A representação geométrica, como que fica? Então, eu coloco a reta real aqui, o menos 2, bolinha aberta ou bolinha vazia, e bolinha fechada no 1. Os números reais que fazem parte desse subconjunto é do menos 2 até o 1. Aí a gente deixa pintadinho aqui entre o menos 2 e o 1. Letra B. Conjunto B dos números reais que são maiores ou iguais à raiz de 2. Então, quando eu falo maior ou igual à raiz de 2, eu estou falando do raiz de 2 para frente. Então, são os números que estão à direita do raiz de 2. Eu posso representar fechado no raiz de 2 até mais infinito. Estou crescendo. Sempre aberto. E a representação geométrica vai do raiz de 2, fechado, até mais infinito. Letra C. O intervalo fechado de menos meio até 2. Como que eu posso representar isso aqui utilizando notação de conjunto? Então, é um intervalo fechado. A gente escreve que o C é o conjunto dos números x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x ele está entre menos meio e 2. Fechado no menos meio e aberto no 2. Olha aqui, dando as costas para o número.
Representação geométrica. Coloco aqui o eixo real. Não ficou bem retinho não, vamos apagar. Aqui, ó. No menos meio, fechado. E no 2, aberto. Letra D. O intervalo que vem do menos infinito até o zero. Então, são todos os números reais menores do que o zero. Então, eu tenho aqui o zero, todos os números que são menores do que ele. O zero aberto, ó, tá dando as costas para o número zero. Representação em conjunto, eu posso colocar conjunto D dos números reais, tal que esses números são menores do que zero. Eles estão à esquerda do zero, certo? Então, agora que a gente já conhece os conjuntos, nós vamos fazer alguns exercícios.